Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos ver hoje potenciação, muito importante não só na matemática, mas na física e na química também, ok? O começo da aula vai abranger um pouco de definições, mas a sequência vai ser somente propriedades, tá? Ao final vamos fazer algumas questões de vestibular também. Pessoal, inscreva-se no canal. Semanalmente, novas aulas são postadas por lá, ok? Boa aula, então. Pessoal, então vamos à potenciação. Aula bem importante. Vamos sublinhar aqui e vamos começar com a definição. Olha só. Vamos considerar primeiro um número A qualquer, ou seja, pertencente aos reais, e vamos considerar um número N pertencente ao conjunto dos naturais, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai por diante. Bom, a definição diz o seguinte: um número A elevado ao expoente N, isso aqui é a mesma coisa que A vezes o A, vezes o A, e assim por diante, de tal forma que ao final nós tenhamos a quantidade de fatores exatamente igual a N. Ou seja, N fatores irão caracterizar essa potenciação por ser expoente N. Olha só, exemplos bem básicos. Por exemplo, o 3 elevado na potência 4 é a mesma coisa que 3 vezes o 3, e assim vai, ele se repetindo 4 vezes, 4 fatores. E esse resultado é igual a 81. Agora, preste atenção nisso daqui, ó. Por exemplo, o menos 2 elevado ao expoente 3. De acordo com a definição, nós vamos ter o seguinte: menos o 2, multiplicando o menos o 2, multiplicando o menos o 2, isso aqui dá quanto? Menos 2 vezes o menos 2, ora, negativo vezes negativo é positivo. Então, menos 2 vezes o menos 2, 4 positivo. 4 positivo vezes o menos 2, menos 8. Agora, olha isso daqui, ó. O menos 2 elevado, por exemplo, ao expoente 4, isso aqui será o menos 2 vezes o menos 2, vezes o menos 2 e mais uma vez o menos 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 2 vezes o menos 2 dá 4, aqui também dá 4, 4 vezes 4, 16. Bom, comentários nessa parte. Quando a gente tiver um número negativo elevado ao expoente ímpar, o resultado aconteceu o quê? Foi negativo, tá vendo? Agora, um número negativo elevado ao expoente par, o que aconteceu com o resultado? Ficou positivo. Ó, eu vou colocar um mais aqui só para colocar, tá? Então, número negativo elevado ao expoente ímpar, resultado negativo. Número negativo elevado ao expoente par, resultado positivo. Agora, cuidado com isso daqui. Olha só, por exemplo, o menos 2 elevado ao quadrado. Aí você vai pensar, bom, menos 2 elevado ao quadrado, número negativo elevado a expoente par, fica positivo 4. E aqui você erra. Porque note o seguinte, existe uma diferença aqui. Aqui nós não temos todo o número menos 2 elevado ao quadrado. A gente tem apenas esse número 2 aqui. Esse negativo não tem nada a ver com esse quadrado aqui. Lembra que a gente tem que sempre fazer a potência antes? Então, faz a potência, depois opera com o sinal. Ou seja, o negativo está totalmente alheio a isso daqui, ó. 2 ao quadrado, a gente sabe que é 2 vezes o 2.
Então, menos 2 vezes 2 fica menos o 4. Cuidado isso daí, então, tá? Outra coisa, observação. Vamos aqui em cima. Ó. Uma observação bem importante. Aqui, ó. O número A qualquer elevado na potência 1, ele é sempre igual ao valor do A, tá? Isso vale para qualquer A pertencente aos reais. Agora, tem uma outra situação. O número A elevado ao expoente 0, isso aqui, ó, você já deve ter ouvido falar que isso aqui é igual a 1. Tá perfeito. Só uma condição aqui, ó. O A, no caso, ele pertence aos reais, só que esse A ele não pode ser um número igual a 0, ou seja, reais menos o 0. Ok? 0 elevado a 0 não é igual a 1. Pessoal, essa parte inicial ela envolve um pouco mais de definições. Ok? Em relação a 0 elevado ao expoente 0, a grande doutrina, a grande maioria dos matemáticos entende que 0 elevado ao expoente 0, isso aqui nada mais é do que uma indeterminação. Ok? Gente, agora vamos ao principal da aula. Vamos ver as propriedades que envolvem as potências. Ok? Acompanhem uma a uma. Então, vamos às propriedades. Vamos descer um pouquinho. Vamos lá. Propriedades. Aqui é o mais importante da aula. Propriedades. Vamos começar aqui com a propriedade P1. Bom, o que é que diz a propriedade P1? Ela diz o seguinte, ó, o número A elevado ao expoente m vezes o número A elevado ao expoente n, isso aqui é a mesma coisa que o número A elevado ao expoente m mais o n. Tá? Onde o m e o n são números inteiros. Então, qual é o enunciado dessa propriedade? É assim, ó, multiplicação nas propriedades de potências. Tá? Multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e apenas soma os expoentes. Olhem só para você entender bem como é que surge essa propriedade. Imagine algo assim, ó, 2 elevado ao cubo vezes o 2 elevado ao quadrado. Bom, a gente viu que 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes o 2 vezes o 2. Isso aqui está multiplicando o 2 ao quadrado. E o que é o 2 ao quadrado? É o 2 vezes o 2. Ora, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 com 5 fatores, nós vamos ter o 2 elevado na potência 5. Ou seja, era só somar os expoentes 3 mais 2, 2 na 5. Podemos ter também não só 2 fatores, podemos ter isso aqui, ó. Por exemplo, o 3 ao quadrado vezes o 3 na potência 5 vezes o 3 na potência 3. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Olha só, multiplicação de bases iguais, conserva-se a base e soma os expoentes. 2 mais o 5 mais o 3. Isso aqui vai ficar quanto? 3 elevado ao expoente 10. Certo? Vamos a P2. A P2 é aqui, ó. Potência de potência. Olha só. A elevado na m e tudo isso elevado ao expoente n. Bom, o que acontece nessa situação? A gente conserva a base, que é o a, e multiplica-se os expoentes, ou seja, m vezes o n. Olha um exemplo aqui, ó. 2 ao cubo e tudo isso elevado ao quadrado. Um caso de uma potência de uma potência. Bom, a gente tem o quê? O 2 ao cubo ele está sendo elevado ao quadrado. Ou seja, pela definição, o 2 ao cubo ele está se multiplicando, formando 2 fatores. Tá? 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Ora, pela propriedade anterior, a gente viu que multiplicação de potências com bases iguais,
a gente vai conservar a base, no caso é o 2, e somar os expoentes. Isso aqui vai ficar 3 mais o 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 na sexta. E o 6 veio da onde mesmo? Veio da multiplicação do 3 pelo 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes o 2. Caracterizando o exemplo, então, da propriedade P2. Vamos a P3. Olha só. Um número A, qualquer, elevado a um expoente negativo, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre o A elevado a esse expoente agora na forma positiva. Isso daqui, gente, é o inverso de um número. Então, quando você quer representar inverso de um número, é só colocar expoente negativo a esse número e o número, assim, na prática, ele desce, ou seja, ele vira o denominador. Aqui há uma objeção, ó. Nota que o denominador, em matemática, nunca pode ser zero. A gente nunca vai dividir por zero. Então, o nosso A aqui, ó, tem essa condição de ele não ser um número zero. Vamos a um exemplo, olha só. 3 na menos 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1, manda ele para baixo. 3 ao quadrado agora. Isso aqui será 1 sobre 3 ao quadrado, a gente sabe que o resultado é 9. Então, ficou 1/9. Um outro exemplo aqui, ó, do ladinho. Por exemplo, 1 sobre 2 elevado na menos 3. Aqui é o processo inverso, ó. A gente tem o denominador com expoente negativo. O que acontece? Esse expoente negativo faz agora com que esse denominador vá para cima. Ou seja, vire um numerador, vai ficar 2 ao cubo, tá? E esse resultado, 2 ao cubo, ele é igual a 8. Pessoal, dando um fechamento nessa propriedade P3. A situação é a seguinte. Um número com expoente negativo, o que acontece? Se você trocar o sinal do expoente, esse número que estava no numerador, ele desce e vira denominador, levando o expoente. O contrário também é verdadeiro. Se ele estiver no denominador com expoente negativo e você trocar o sinal desse expoente, esse número passa ao numerador, carregando também o expoente. Ok? Vamos à propriedade P4. Vamos à nossa P4. Vamos descer um pouquinho. Olha lá. Propriedade 4. O que diz? Diz algo assim, ó. Por exemplo, A elevado na M dividido por A elevado na N. Aqui a gente tem uma divisão de bases iguais. O que a gente faz? A gente conserva a base, que é o A, e agora subtraia os expoentes. Fica M menos o N. Quer ver um exemplo? Olha só. Por exemplo, 3 na potência 5 dividido por 3 na potência 2. Isso aqui, ó, reescrevendo, não ficaria assim, ó. 3 na potência 5 multiplicado por 1 sobre 3 na potência 2? Claro, é a mesma coisa. Agora, olha só. O 3 na potência 5, eu posso fazer o seguinte. Esse 3 na 2, pensa na propriedade anterior, na P3. Se eu quiser enviar ele para cima, ele não vai mudar o sinal do expoente, vai ficar 3 na menos 2. Então, essa conta se transformou no quê? Numa multiplicação de bases iguais. O que a gente faz aqui? Conserva a base, que é o 3, e somam-se os expoentes, ou seja, 5 com menos 2. Isso aqui vai ficar, então, 3 na potência 3, e isso aqui é 27. Então, fazendo um fechamento, ó, divisão de bases iguais, conservemos a base, que é o 3, e vamos subtrair os expoentes. 5 menos o 2, ficou 3. 3 ao cubo, 27. Certo? Vamos a P5. Olha só. Aqui, ó, é a seguinte situação. Por exemplo, o número A
ele está elevado na m vezes o número b elevado ao mesmo expoente. Nota que as bases são diferentes, porém os expoentes agora são iguais. O que acontece? Isso aqui é a mesma coisa que a gente efetuar a multiplicação das bases e, após isso, elevarmos ao expoente. Exemplo bem simples, ó. 2 ao cubo vezes o 3 ao cubo. Ó, nós temos aqui um caso com bases diferentes. Então, a gente pode multiplicar as bases, 2 vezes o 3. Como os expoentes são iguais, conservamos os expoentes. 2 vezes 3, isso que dá 6. 6 ao cubo, o resultado deu 216. Certo? Vamos a P6, que é bem parecida com a P5, só que agora a divisão. Por exemplo, 1A elevado na m dividido por um número b elevado ao mesmo expoente m. O que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente pode conservar, no caso, o expoente, que é o m, tá? Só que agora fazendo primeiramente a divisão, a sobre b. Quer ver um exemplo? Olha só. O número 8 elevado ao cubo dividido por um número 2 elevado ao cubo. O que a gente pode fazer? Como os expoentes são iguais, a gente conserva o expoente e deixa a fração ali dentro do parênteses. Efetua essa divisão da fração. 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 4. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui dá 64. Bem simples, né? Então, olha só. Nesse caso, nós temos aqui, ó, o expoente ele fazendo um chuveirinho assim, ó. Isso quando nós tivermos uma multiplicação. E na divisão, mesma coisa. Quando nós tivermos uma divisão, esse m fará um chuveirinho aqui, ó, e fará um chuveirinho lá embaixo também, gerando a sobre m dividido por b sobre m. Vamos à última propriedade. Descer um pouquinho, que tá bom. Vamos lá, P7. P7. Olha só. Por exemplo, a sobre b elevado a um expoente negativo. Isso aqui, na verdade, essa P7, ela é consequência daquela propriedade de um número elevado ao expoente negativo. O que acontece quando esse número é uma fração? Olha só. Isso aqui você simplesmente inverte a base, ou seja, vai ficar b sobre a. Consequência disso é o nosso expoente agora perder o sinal negativo e ele ficar com o sinal positivo. Olha só um exemplo para finalizarmos. 3 meios elevado ao expoente menos 3. De acordo com a propriedade anterior, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado na menos 3 dividido por 2 elevado na menos 3. Bom, a gente viu que quando a gente tiver um número com expoente negativo, quando o expoente se tornar positivo, esse número desce. Ou seja, para que esse número aqui, ó, o numerador, vire denominador, basta que o seu expoente, ao invés de menos 3, fique 3. Ou seja, fica 3 ao cubo, não é? Mesma coisa com o denominador. O denominador está com expoente negativo, manda ele para cima. Então, vai ficar 2 ao cubo positivo. Agora, nós temos aqui uma divisão com expoentes iguais. Então, a gente vai efetuar a divisão e depois efetuar a potência. Então, nós ficamos 2/3 elevado ao cubo. Olha a situação aqui, ó. 3 meios elevado na menos 3. Como o expoente é negativo, inverte-se a base, fica 2/3, agora elevado ao expoente 3 positivo. Certo, gente? Pessoal, chegamos ao final da parte teórica, ok? 7 propriedades muito importantes. Uma coisa, gente, potenciação você vai utilizar bastante na física, na química
além da matemática, claro, ok? Vamos fazer algumas questões agora de vestibular para você ver como esse assunto é cobrado e cai muito, tá, gente? Acompanhe as questões. Então, pessoal, vamos ao primeiro exemplo. Sendo x e y dois números reais não nulos, a expressão é equivalente a. Então, vamos ver qual expressão que vai se enquadrar nessas alternativas aqui, ok? Bom, gente, antes de começar, vamos só lembrar uma propriedade, ó. O número a elevado ao expoente negativo, isso aqui fica 1 sobre o a elevado a n. Ou seja, há uma inversão da base. Claro que aqui acontece a situação do a, ele não pode ser zero, porque zero no denominador, isso não existe na matemática. Ok? Bom, então vamos fazer aqui, ó. X na menos 2 fica como, então? O 1 sobre x ao quadrado, de acordo com a propriedade, né? Somado, y na menos 2 fica 1 sobre y ao quadrado. E tudo isso daqui está sendo elevado na menos 1. Ok? Vamos lá. Bom, aqui vamos ter que tirar o mínimo múltiplo comum, ok? Então, vamos lá aqui assim, ó. Vamos abrir aqui a fração. Como é que a gente faz aqui rapidinho? Multiplica os denominadores, ou seja, x ao quadrado vezes o y ao quadrado. Aí multiplica nesse sentido, y quadrado vezes 1 vai dar y ao quadrado, mais, agora nesse sentido, x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. E tudo isso daqui também está elevado ao expoente menos 1. Agora, vamos ver como é que fica isso daqui, gente. Ó. Quando a gente tiver uma fração, por exemplo, a sobre b, e tivermos um expoente aqui negativo, se a gente quiser transformar o expoente positivo, deve-se então inverter a fração. Ficamos assim, ó, b sobre a, tudo isso daqui agora elevado ao expoente da forma positiva, ok? Transferindo essa ideia aqui, ó, o expoente menos 1 pode ficar expoente 1, fazendo o quê? Uma inversão dessa fração. Então, nós vamos ter x ao quadrado, y ao quadrado no numerador, dividido por y ao quadrado, mais o x ao quadrado no denominador. E essa alternativa nós encontramos no item A. Ok, gente? Próximo exemplo diz isso aqui, ó. Analise as igualdades abaixo. Aí no final diz, assinale a alternativa correta, apenas as igualdades 1 e 2 são verdadeiras, tararará. Ou seja, a gente tem que analisar as 4 e verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Ok? Então, vamos começar aqui pelo item 1. Nós temos aqui, ó, x ao cubo, y na quarta, tudo elevado ao expoente 4. Gente, ó, esse expoente 4 é o expoente de x ao cubo e também ele é expoente de y na quarta. Então, a gente pode pensar assim, ó, aquele x ao cubo, ele tem o expoente 4 e o y na quarta também tem o expoente 4. Agora, o que acontece mesmo aqui, gente? Expoente de expoente, a gente viu, então, que eles se multiplicam, ok? Então, isso aqui vai ficar quanto? X, 3 vezes 4, 12. Ficamos, então, com o x elevado na 12, vezes y, 4 vezes 4, y elevado na 16. Então, item verdadeiro. Item 2. Vamos lá. Aqui, cuidado, ó. A gente tem o menos 5 e tem o 0. Agora, uma situação aqui, olha só. Se fosse menos 5, tudo isso aqui elevado na 0, isso aqui é 1, ok? Agora, esse negativo aqui, ó, no item, não tem nada a ver com o expoente 0. É somente o 5 que está elevado a 0. Então, o 5 na 0 é 1 e aquele negativo está ali na frente, então fica menos 1, ok? Vamos apagar isso aqui, ó. E vamos lá. Aqui, ó. Menos 5 elevado a 0, então isso aqui fica menos 5 na 0 é 1,
somado 3 na 0 é 1. Aí temos o sinal de negativo. Agora nós temos o menos 4, todo ele elevado a 0. Então, isso aqui fica 1 positivo. Com o sinal negativo, que está ali na frente, acaba ficando 1 negativo, né? Quanto é que dá isso? Menos 1 com mais 1 com menos 1 fica menos 1. Então, esse item é falso. Item 3. Olha só. Nós temos aqui uma fração e começa assim, ó. 2 elevado a 0, como a gente viu, isso aqui é 1, somado com 1 sobre 2, ou seja, 1 meio, tudo dividido por 1 quarto, menos o 3 na 0, que é 1, ok? Vamos resolver o numerador primeiro, ó. Esse 2, ele multiplica o 1, depois a gente soma com este 1. Vai ficar quanto? 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3 sobre quem? Sobre 2. Dividido. Agora, esse 4 ele vai multiplicar o menos 1. Isso vai dar menos 4. Menos 4, agora somado com este 1, vai dar menos 3. Menos 3 dividido por quem? Pelo denominador, que é o 4. Bom, nós temos agora uma divisão de frações, não é? O que a gente faz? Conserva o numerador, que é o 3 meios, e multiplica pelo inverso do denominador. Qual é o inverso de menos 3 quartos? Menos 4 terços. Vamos botar aqui um parênteses, só para não ficar a multiplicação e a subtração juntos ali, ok? Bom, como é uma multiplicação, a gente pode simplificar o numerador com o denominador. Isso aí acaba ficando quanto? Menos 4 dividido por 2, menos o 2. Então, menos 2 aqui, esse item é um item verdadeiro. Vamos ao item 4. Olha lá. Nós temos aqui, ó, abre parênteses, 4 elevado a 0, isso aqui é 1, somado 4 elevado ao expoente menos 1, como nós já falamos, né? Isso fica 1 quarto. Fechamos o parênteses, dividido, abre parênteses, 4 elevado a 0, isso aqui é 1, menos 4 na menos 1, isso é 1 quarto, fechamos o parênteses. Bom, isso aqui, ó, primeiro parênteses, vamos lá. Aqui nós vamos multiplicar e aqui nós vamos somar. Então, multiplica, depois soma. 4 vezes 1 dá 4, com mais 1, 5 quartos. Então, primeiro parênteses, 5 quartos ficou como resultado. Dividido, o segundo parênteses, 4 vezes o 1 dá 4. 4 menos o 1 ficou 3. Ou seja, 3. Quem é o divisor aqui? É o 4. Ok? Isso aqui é igual a quanto? Divisão de frações. Conservamos o numerador, que é o que está à esquerda, 5 quartos, e multiplicamos pelo inverso do denominador, ou seja, 4 terços. Simplificamos, então, o 4 com o 4. Resultado aqui ficou 5 terços, que é exatamente o que está aqui, ok? Então, esse item 4 também é um item verdadeiro. Então, 1, 3 e 4 são verdadeiras. Olha só, apenas as igualdades 1, 3 e 4 são verdadeiras, então a alternativa correta, letra B de Brasil. Vamos a mais uma questão aqui, gente. Olha só, antes de falar, antes de você dar um pause aí, gente, ó, isso daqui, ó, ao invés de mais, isso aqui é um sinal de divisão, ok? Senão a questão não fecha. Provavelmente foi digitado errado. Ok? É dividido por 0,75. Ok. Vamos lá, então, olha só. Simplificando a expressão, obtemos... Aqui estão as alternativas. Ok? Reescrevendo, então, essa expressão, nós vamos ter o seguinte. Olha só. Aqui nós temos o 4 elevado a 3 meios. Então, o 4, eu posso escrevê-lo como sendo 2 ao quadrado, e ele está elevado na 3 meios. Agora, nós temos o 8
elevado na menos 2/3. Aquele 8, a gente pode escrevê-lo, ó, é um mais. O 8, podemos escrevê-lo 2 ao cubo, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E tudo isso elevado na menos 2/3. E aqui do lado nós temos menos 2 elevado na menos 2. Vamos só copiá-lo assim por enquanto. 2 elevado na menos 2. E tudo isso daqui, ó, vou utilizar agora um colchetes, está sendo dividido, então, ó, não é mais a divisão, tá? Dividido por 0,75. Ok. Lembra da propriedade da potência aqui, gente? Quando é potência de potência, o que acontece com os expoentes? Eles se multiplicam. Então, o 2 vezes o 3/6 vai acontecer o quê? O 2 cancela com o 2. A mesma coisa acontece aqui, ó. Potência de potência, as potências elas se multiplicam. 3 que multiplica menos 2/3, a gente corta o 3 com o 3. Ok? Então, olha só. Abrindo aqui o colchete, nós teremos 2 elevado ao cubo, somado com 2 elevado na menos 2, menos o 2 elevado na menos 2. Fechamos o colchetes, dividido por 0,75. Bom, 2 ao cubo, isso aqui é 8, não é? Agora, olha a situação aqui, ó. Nós temos 2 elevado na menos 2 e 2 elevado na menos 2. Só que um deles é positivo e outro é negativo. Então, eles vão se cancelar, ok? Então, nós temos o 2 ao cubo, que é 8, e o resultado, então, disso daqui está sendo dividido por 0,75. Bom, 8 dividido por 0,75 é a mesma coisa que o quê? 8 dividido por 75 sobre 100. Ok? 0,75 no formato fracionário, 75 sobre 100. Aí a gente pode fazer o quê? Ó? Divide por 25 em cima, da mesma forma divide por 25 no denominador. Nós vamos ter, então, 8 dividido, 75 dividido por 25 dá 3. E 100 dividido por 25 dá 4. Ou seja, 3/4 é o formato irredutível da fração 75 sobre 100. Então, a gente tem aqui, ó, divisão de frações. O 8 é o numerador, então a gente conserva ele e multiplica pelo inverso do denominador, que é o 3/4. Então, multiplica por 4/3. 4 vezes 8 dá 32, dividido por 3. A alternativa, então, letra E. Bom, vamos para a última e mais importante questão que a gente está resolvendo como exemplos, ok? Tenho uma expressão A, outra B, e diz o seguinte, o valor de A mais B, quanto é que dá? Bom, gente, vamos começar resolvendo o item A. Essa questão vai aparecer muito a seguinte propriedade, olha só. Quando a gente tiver um número A elevado na M mais N, isso aqui é a mesma coisa que o A elevado na M vezes o A elevado na N, como a gente viu agora na aula teórica, né? Da mesma forma, se nós tivermos o A elevado na M menos o N, isso aqui é a mesma coisa que o A na M dividido pelo A na N. Ok, gente? Então, vamos pegar essa ideia aqui e resolver essa questão. Então, vamos começar com a expressão A, ok? A igual, vamos passar um traço aqui, só para nos situarmos, e vamos ter o seguinte, 2 elevado na N mais 4. Então, isso aqui caracteriza uma multiplicação, né? Então, olha só, fica 2 na N vezes o 2 na 4, tá? Mais, agora nós temos uma subtração aqui, ó. Isso indica uma divisão, tá? Ou seja, 2 na N dividido por 2 ao quadrado.
Agora, temos o menos, da mesma forma que uma subtração no expoente, ficamos, então, com 2 na n sobre 2 na 1, que é o 2. Ok? E o denominador? Subtração, então, gera uma divisão. 2 elevado na n dividido por 2 ao quadrado. Mais o 2 na n, como tem o mais, então, é 2 na n vezes o 2 na 1, que é o 2. Ok? Agora, vamos lá, olha só. Aqui, gente, ó, nós temos um numerador com um termo, 2 termos, 3 termos. E nos 3 termos, nós temos o 2 na n como fator comum. Então, o que a gente pode fazer? Vamos colocá-lo em quê? Em evidência, né? Então, 2 na n, quem ele está multiplicando? Deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó. Quem que o 2 na n está multiplicando? Vamos botar no traço. Abrir um parênteses. Bom, o 2 na n, ele está multiplicando o 2 na 4. 2 na 4 é 16, né? 16 mais o 2 na n está multiplicando quem? O 1 sobre 2 ao quadrado. Olha só, é como se tivesse aqui, ó, 1 vezes 2 na n. Então, o 2 na n está multiplicando 1 sobre 2 ao quadrado, que é 4. Ok? Então, vai ficar mais 1 quarto. Agora, menos, pelo mesmo motivo, 2 na n está multiplicando 1 sobre 2, ou seja, 1 meio. Denominador. Acontece a mesma situação, gente. O 2 na n é fator comum desses dois termos, ok? Então, vamos colocá-lo em evidência. 2 na n, abrimos parênteses, ele multiplica quem? 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 quarto, mais o 2 na n está multiplicando o 2. Fechamos o parênteses. Agora, nós temos aqui, ó, 2 na n multiplicando em cima, 2 na n multiplicando embaixo, consequentemente, a gente pode se ver livre do 2 na n. E vamos apenas efetuar essa parte numérica. Vamos lá? Olha só. Aqui nós vamos ter numerador 16. Agora nós temos essa fração aqui, gente, ó. Uma fração que tem denominadores diferentes, a gente deve tirar no caso, o mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz? Olha só. Passamos um traço aqui. 4 vezes 2 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 4 vezes 1, 4, com sinal negativo. Ok? Esquecemos do mais aqui, né? Aqui tem o mais. Bom, o denominador, a gente pode já fazer a voltinha, né? Ó, o 4 multiplica o 2, dá 8, e soma com o 1. Né? 4 vezes 2 dá 8, mais 1, 9 sobre quem? 9 quartos. Então, escrevemos no denominador 9 quartos. Vamos continuar aqui embaixo. Olha só, tracinho. Temos aqui, ó, 16, né? 2 com menos 4 dá menos 2 sobre 8. Menos 2 sobre 8 dá para simplificar. Divide por 2 em cima fica 1, divide por 2 embaixo fica 4. Então, fica menos 1 quarto. Ok? Menos 2 oitavos, surgiu então menos 1 quarto. E o denominador, 9 quartos. Bom, o numerador. Esse 4 vai multiplicar o 16, depois a gente vai subtrair do 1. Não é assim? Então, vamos lá. 4 vezes o 16 é 64, menos 1, 63 sobre quem? Sobre o 4. Tudo isso dividido por 9 quartos. O que está acontecendo aqui? Divisão de frações. Como é que a gente faz? Conserva o numerador, que é o 63 quartos, e multiplica pelo inverso do denominador, ou seja, 4 nonos. Cortamos, então, o 4 com o 4.
e sobrou 63 sobre 9. E 63 sobre 9, o resultado é 7. Então, encontramos o valor do A, por enquanto, o valor dele é 7. Ok? Vamos fazer o B agora. É igual. Nós temos ali ó, uma raiz enésima, 3 na 1 mais n. Isso aqui, então, gera uma multiplicação, né? Então, isso aqui será 3 na 1, que é 3, vezes o 3 na n. O denominador, nós temos 3 na 1 menos n. Isso aqui gera uma divisão. Então, o numerador fica 3 na 1, que é o 3, dividido pelo 3 elevado a n. Ok? Então, tudo isso aqui é a raiz, né? Puxamos aqui. Bom, aí o que acontece? Nós vamos ter, então, isso aqui uma raiz enésima, índice n, raiz enésima, né? O numerador está sendo dividido em uma fração. Então, divisão de frações, o que a gente faz? Conservamos o numerador, que é 3 vezes 3 na n, e multiplicamos pelo inverso do denominador, ou seja, 3 na n sobre o 3. Tá? Vamos fechar aqui a raiz. Isso aqui é igual a quanto? A gente pode, então, simplificar aqui ó, esse 3 com esse 3, já que nós temos apenas multiplicações ali. Então, nós vamos ter raiz enésima, 3 na n vezes 3 na n, o que a gente faz? Multiplicação de bases iguais, conservamos a base e somamos os expoentes. N mais n, 2n. Fechamos a raiz. O que acontece? Esse n pode cortar com esse n, e nós temos, então, sobrando apenas 3 ao quadrado, o resultado é 9. Portanto, B vale 9. A questão diz o seguinte, o valor de A mais B é igual a quanto? Olha lá, vamos fazer aqui, então. A mais B é igual a 7 mais o 9, ou seja, resultado 16. A alternativa correta, letra D de Dinamarca. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Essa aula de potenciação, ela é muito importante, tá? Espero que você tenha entendido tudo. Se você gostou da aula, clique em gostei ali, faça também algum comentário. Gente, até a próxima!